Olá, bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade dos bastidores do nosso programa. Acesse lá, facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, Visual começa agora. Em pleno século XXI, onde os avanços da tecnologia e da medicina não param, ainda existe na cultura popular uma pessoa que mantém viva a esperança de cura do corpo e da alma pela fé. A rezadeira ou benzedeira. Ao perceber que o filho está indisposto, triste, chorando muito, Meriane já sabe o que fazer. A cura vem de um pequeno ramo de planta conduzido por Dona Tunica. Melhor do que remédio. Com certeza. Só a mão da Dona Tunica mesmo e a reza dela. Dona Tunica tinha apenas 12 anos quando foi preparada pela mãe para receber o dom e o poder da reza. Hoje, bastante conhecida, atende pessoas de diversos locais, com os mais variados problemas. Que a mãe me ensinou as palavras, mas quem cura é Deus. Ela me deu as palavras e Deus me dedicou tudo em minha cabeça. Mesmo com os avanços da tecnologia e os mais modernos recursos da medicina do século XXI, a cultura das rezadeiras permanece resistente. E para elas é justamente a fé, o remédio e o tratamento para tudo. Munida de folhas plantadas no quintal de casa, imagens de santo, rosários que ganharam um local especial, Dona Raimunda também acredita ser intercessora de Deus no processo de cura. Segundo a rezadeira, desde criança ouvia vozes e tinha visões. E na adolescência recebeu uma entidade que disse que a partir daquele momento ela teria o dom de cura por meio da palavra. A partir daí eu fui procurar algum chefe que entendia para me dar algumas explicações, né? Então encontrei uma pessoa em Timon, que ele foi quem me preparou a minha cruz, foi que ficou batido meu dia na minha cruz. Aí tem aquele dizer popular, né? Funciona se você acredita. A rezadeira acredita naquilo que ela faz, naquela reza para curar determinado mal, a pessoa que se submete e a comunidade ao qual aquela pessoa pertence. Então aquilo tem uma eficácia simbólica, que é o que a gente pode fazer um comparativo com o que a gente chama de efeito placebo. Tanto Dona Tunica como Dona Raimunda dizem ser gratas a Deus pela missão que foi atribuída a elas. Por isso, intercedem no processo de cura sem exigir nada em troca. Nada em troca, é só o meu dom que eu tenho de rezar, não peço nada em troca. A minha pergunta, você quer uma coisa, eu não quero só for... Eu recebo, muito agrado, no dia que não recebo, eu recebo. Mas que quem dá, eu pedi não. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Visual. Hoje vamos falar um pouco dos bastidores do esporte paralímpico. Assim como acontece com os atletas olímpicos, muitas vezes a performance dentro da quadra, do campo ou da piscina está diretamente ligada ao uso de equipamentos. Um bom exemplo é o rugby em cadeira de rodas. Nessa modalidade, a cadeira é uma extensão do corpo do atleta. E por isso, é preciso ter atenção a todo tipo de detalhe. Para quem joga no ataque, a base da cadeira geralmente é mais arredondada, enquanto os jogadores de defesa utilizam cadeiras com uma grade para poderem conter com mais eficiência os adversários. O material do qual o equipamento é feito também pode variar de jogador para jogador. E como o rugby em cadeira de rodas é um esporte de muito contato, é comum que elas precisem de reparos durante e depois do jogo. Na Paralimpíada do Rio, 77 técnicos vão atuar nos ajustes e na manutenção das cadeiras. A expectativa é que sejam realizados 2.000 reparos durante os Jogos. E para isso, 15.000 peças vão vir da Alemanha. Tudo pelo bem do espetáculo. Essas foram as notícias paralímpicas de hoje. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Então, vamos revisar os sinais? Cinza, marrom, vermelho, roxo.
Garantir o acesso pleno das pessoas com deficiência a museus e centros culturais é um desafio maior do que criar rampas ou colocar elevadores, hein? É preciso saber como recebê-las. Em Belo Horizonte, muitos espaços trabalham essa consciência. Esta é a segunda vez que Dona Maria leva o filho em uma galeria de arte. A experiência tem superado as expectativas. Eu pensei que ele não estava entendendo, compreendendo o que estava se passando naquele instante. Só que aí eu me enganei, porque na hora quando chegou na escola na segunda-feira, a professora já passou a atividade para ele, ela ficou admirada dele explicar tudo o que ele viu no museu. E não é que o Caio tá de olho em cada detalhe. Na mostra de estilos de jardins, ele elegeu uma parte predileta. Eu tô achando legal é as plantas. Por quê? Porque ela dá aquela pimentinha que nós temos em casa, que a minha mãe planta. Garantir o acesso pleno das pessoas com deficiência a espaços culturais. Esse é o objetivo do projeto Patrimônio e Acessibilidade, apoiado pela Fundação Municipal de Cultura. Esse equipamento cultural, quando ele resolve se tornar acessível e se abrir para receber as pessoas com deficiência, ele deve pensar na questão física, então nas suas rampas, corrimões, banheiros. Eu acho que é muito interessante trazer as pessoas com deficiência para que elas possam falar o que elas realmente precisam, né? E também pensar na atitude, em como receber, em como abordar, qual a melhor forma de passar toda essa mensagem que os museus e os equipamentos culturais pretendem passar, como passar para as pessoas com deficiência. Na Casa do Baile, na Pampulha, não tem essa de só admirar, não. Aqui as obras podem ser tocadas. Garantia de mais percepção. Neste outro espaço cultural, andar sobre rodas não impede a apreciação. Rampas e elevadores permitem acesso amplo ao local, sem falar na presença do braille em corrimões e placas de sinalização para quem não pode enxergar. Estrutura bem aproveitada nas ações educativas, construídas para cada tipo de limitação. As nossas ações têm feito com que esse público bem específico se enxergue e se entenda como parte desse espaço. E também do público que não tem nenhuma deficiência aparente, a gente causa aquela pulguinha, assim, aquele pensamento deles ficarem se questionando, olha, eu não sabia que podia ter alguém que viesse aqui e não usufruísse dessa atividade por conta de alguma coisa que eu tenho que ele não tem. Né? Nesta oficina livre, Samuel teve oportunidade de perceber o mundo com as mãos. É difícil, assim, a gente conseguir perceber o formato pelo tato? Sim, é muito difícil, porque quando a gente tateia, subjetivamente, a gente cria outras ideias na cabeça, então a gente leva o nosso pensamento para outros lugares. Valeu a experiência? Com certeza. Outra atividade que permite a inclusão é esta aqui. Nela, a pessoa cega tem acesso à descrição da obra por meio de um áudio. Cada detalhe pode ser construído na imaginação. Em uma paisagem mineira, encontram-se por toda a tela montanhas, que se mesclam a nuvens brancas e acinzentadas, sugerindo o grande mar em movimento. Iniciativas que contribuem para a formação de uma cultura mais rica e democrática. Cultura é uma coisa que não pode ter limites, né? A cada dia você vai ampliando mais. E quanto maior o seu público, e quanto mais ele se sente inteirado e recebe informações qualificadas, mais ele aproveita e o artista e aquelas pessoas que participaram dessa oferta se sentem mais realizadas. Agora, vamos relembrar a história de Jade Barbosa, um dos talentos da ginástica do Brasil e esperança de medalha nos Jogos do Rio. Oi, meu nome é Jade Barbosa, eu sou atleta da seleção de ginástica artística feminina. Bom, eu entrei na ginástica quando eu tinha mais ou menos 5 anos, 5 para 6. Eu, na verdade, entrei porque eu já fazia natação há algum tempo. Porque eu era terrível em casa, eu não parava e a minha mãe queria uma forma de eu começar a dormir uma noite inteira, que eu não conseguia, né? Eu assistia TV de cabeça pra baixo, eu fazia bananeira na parede de casa, a parede de casa era cheia de pé preto meu. E aí um dia lá no clube que eu comecei a nadar, era um clube pequeno, eu vi uma aula de ginástica e falei, eu quero fazer isso. Eu diria que a primeira semana da ginástica foi, eu acho que a primeira semana que eu dormi uma noite inteira. Minha mãe deu graças a Deus, minha mãe e meu pai.
Eu lembro que o Pan-Americano foi muito bom pela questão de ter sido no Rio de Janeiro, de estar com toda a presença da minha família. Foi minha primeira competição assim grande, de um ginásio grande. E ouvir o hino nacional não teve preço para mim quando eu acertei o salto e consegui a medalha, né? Então acho que aquele momento eu falei, cara, realmente tudo vale a pena. Em 2016, os brasileiros querem usar a vantagem de competir em casa para superar os favoritos. Eu acho que a Olimpíada pode mudar a nossa história. Pode realmente abrir as portas para a ginástica, porque a gente já conseguiu um centro de treinamento super bom, os clubes já estão mais bem estruturados. Eu acho que só tende a melhorar e as próximas gerações já pegar isso pronto, sabe? Até para o público se acostumar a ver ginástica. Você vê, tem as pessoas que vão assistir tênis realmente ficam sem falar nada, né? Ginástica é um pouco isso, não pode tirar foto com flash, atrapalha. Então acho que falta um pouco até do brasileiro mesmo assistir mais a gente, assim, né? Tá próximo para entender como a gente também tem que se acostumar com o público, né? Que é mais caloroso, né? Pô, ter a família na arquibancada realmente pesa, né? O país todo torcendo por você, realmente é uma pressão que a gente não está acostumado, né? O Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente, hein? E pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Bom dia. Obrigada pela companhia. Tchau.